dia. Vamos iniciar nossa aula de recuperação. Eu coloquei aqui para vocês os assuntos, né? Figuras de linguagem, trovadorismo, quientismo e arcadismo. As nossas avaliações vão ser do dia 14 ao dia 19 de dezembro. Então, nós vamos ter 2 semanas de aula e vamos iniciar. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o arcadismo, certo? E também o quientismo. Essa figura aí que vocês estão vendo fala sobre as primeiras visões do Brasil, né? Então foi quando a literatura das primeiras décadas do Novo Mundo, pela descrição, né, de um verdadeiro paraíso tropical e pela urgência de converter os nativos à fé cristã, revela aí o claro propósito da expansão colonialista europeia. Então vocês veem aí, né, a figura dos índios, as caravelas chegando com os portugueses e os índios, né, espantados, olhando. Então, essa foi a primeira revelação do Novo Mundo. Então, nós tivemos aí os agentes dos discursos, né? Nós tivemos os relatos, os tratados e diários, que nasciam da pena de escrivãos, religiosos, aventureiros, historiadores ou navegadores. As condições também de circulação desses agentes, né? Desses textos, eles variavam bastante. Então, vários filósofos, escritores, pintores e intelectuais dessa época, de alguma maneira, eles foram inspirados pela leitura das cartas de Américo Vespúcio. Então, o interesse pelos textos que descreviam esse novo mundo, além da curiosidade de saber mais sobre esse território, né, desconhecido, ele era despertado também pelo desejo de descobrir o potencial econômico dos novos territórios. Então, nessa época aí, né, dessa história do descobrimento do Brasil, veio a literatura do quientismo, que não é uma escola literária. Então, a carta aí de Pero Vaz de Caminha, ela trouxe a primeira descrição dessas terras brasileiras. Porém, assim, não foi ela que divulgou as características do território americano para os europeus. Então, por conter aí informações importantes para a coroa portuguesa sobre a rota adotada pela frota de Cabral, a fim de alcançar o litoral brasileiro, que foi, né, que dizia a carta, ela ficou aí guardada nos arquivos da Torre do Tombo até o início do século XIX. Então, o navegador italiano Américo Vespúcio, ele é autor desses 2 textos responsáveis pelas primeiras imagens que os europeus fizeram da quarta parte do mundo. Então, aí foram mundos novos e 4 navegações. Tivemos também aí o projeto colonial português, né? Esse projeto aí de expansão do Império Português, ele remonta aí ao século XV. Então, a partir desses estudos de navegação, promovido pelo infante Dom Henrique na Escola de Sagres e da exploração da costa africana, em 1434, Gil Eanes, ele ultrapassou o Cabo Bojador, no sul da África, revelando assim o caminho marítimo para o Oriente. Então, o rei Dom Manuel I, ele dando essa continuidade ao projeto iniciado aí também no século XV, ele enviou a armada de Cabral à África em busca de especiarias, já ciente de que encontraria terras a noroeste dos Açores e da Madeira. Então, o descobrimento do Brasil, portanto, fez parte desse projeto colonial da exploração e ocupação. Então, eu estou mostrando a vocês aí, né, a história, o contexto histórico, porque não adianta a gente só saber as características do quientismo se não souber aí também o contexto histórico, da onde veio, da onde surgiu essa literatura aí, o quientismo no Brasil. Então aí foi que começou, que iniciou aí a literatura de viagens. Então ao século, né, ao longo desse século aí 16, diversas expedições foram enviadas para as terras brasileiras com a missão de descrever a terra e o povo nativo. Então, catalogar espécimes da fauna e da flora e identificar possíveis interesses econômicos para a coroa portuguesa. Então, portugueses, franceses e alemães, eles descrevem aí a nova terra como uma espécie de paraíso tropical,
visto como manifestação da bondade divina, revelando uma visão de mundo ainda bastante moldada pelo teocentrismo medieval. Então, Pero Vaz de Caminha, ele é o primeiro a descrever o novo mundo de modo idealizado. Então, em que as matas, a água abundante, os animais exóticos e os índios configuram aí o cenário de um paraíso tropical. Então, esse olhar estrangeiro definirá aí os futuros símbolos da nacionalidade brasileira. Então, foi a exuberância da terra, dos homens nativos, que inaugura temas literários muito explorados aí, que mais tarde vieram ser escritores de diferentes épocas. Outro fator também, turma, importante, foi a Carta de Caminha, que também ele revela os principais interesses do projeto colonialista português, que foi encontrar ouro, metais preciosos e salvar os índios. Então, esse último trabalho aí, para salvar os índios, coube aí aos jesuítas, certo? Principalmente a José de Anchieta. Então, nós tivemos aí dois tipos de literatura, que foi a literatura de informação, ou a de viagem, e a literatura de catequese. Aí nós tivemos dois temas. A literatura de informação, os textos de viajantes, eles descrevem a Nova Terra como um paraíso tropical. Já a literatura de catequese, os textos nascem da intenção de catequizar os índios e manter presentes entre os colonos europeus e os elementos da fé cristã. Os autores, quem foram os autores? Na literatura de informação, apresentam-se perfis diferentes. São representantes tanto do teocentrismo, né, medieval, como do humanismo, que é o renascentista, e o que os une ao mesmo contexto de produção. Já a literatura de catequese tem o mesmo perfil, são os religiosos, quase sempre jesuítas, que buscavam aí formas de contato com a população nativa para convencer ao catolicismo. A produção textual, qual era o contexto que ele usava? O texto de informação, a literatura de informação, eram relatos de viagem, né? Essencialmente assim, informativos sobre o povo, que eram os índios, a fauna, a flora. E os jesuítas, na literatura de catequese, era estudar a língua dos índios, né? E descrever em uma gramática. A linguagem da literatura de informação era uma linguagem assim estrutural descritiva. Já a literatura de catequese era a literatura de dramatização. Então, eles faziam dramatizações principalmente da vida dos santos, né, que era feita principalmente em tupi, que era um conteúdo moral e religioso. E como é que circulava? Essa literatura de viagem, de informação, ela circulava, né, pela impressa na Europa. Já a literatura de catequese, a circulação desses textos religiosos era altamente de forma oral, onde os jesuítas, os padres, né, faziam lá as pregações para os índios. Essa parte aí foi do arcadismo, mas nós tivemos aqui, certo? Vou mostrar para vocês o arcadismo, né? O que foi esse arcadismo? Isso é uma revisão do que nós já falamos, em todas essas unidades. Eu peguei um assunto de cada capítulo para não encher vocês. E esse arcadismo aí foram iluminados pela razão e pela ciência. Então os árcades aí pretendiam combater o rebuscamento barroco. Então nós tivemos aí os séculos da luzes, né, que foi superada aí com a tensão religiosa, desencadeada pela reforma protestante, né, que foi uma importante mudança de mentalidade aí, que começou no fim do século XVII. Então, a partir dessas descobertas do físico Isaac Newton sobre essa gravitação universal e o movimento dos corpos, a pesquisa científica ganhou forte influência e forte impulso, e o ser humano recuperou aos poucos o desejo de encontrar explicações racionais. Então, no início do século XVIII, vieram aí os grandes pensadores, né? Foi o século das luzes. Isso aí é o contexto histórico. Então, vieram as descobertas de Newton, né? E que objetivo? Então, com essas descobertas, eles permitiram que o mundo fosse descrito como uma máquina cujo funcionamento era regido por leis inflexíveis e universais. Então, 3 elementos encontravam-se na base aí de seus estudos, que era a razão, a natureza. Vocês estão vendo aí que a imagem, né,
retrata bem a natureza, e a verdade. Então, como a natureza é o único desses conceitos concretamente observado, a gente observa aí, ela é tomada como exemplo do belo. Então, era alcançada aí pela harmonia e pelo equilíbrio de seus elementos, tornando-se assim o principal modelo a ser imitado pelos artistas do século XVIII. Então, Deus aí passa a ser compreendido como uma razão superior, criadora do universo, mas não responsável direto por todos os pequenos acontecimentos da vida. Então, o ser humano aí torna-se senhor do próprio destino e, por meio da ciência, deve compreender aí os fenômenos naturais e submetê-los à sua vontade. Então, o arcadismo, nós tivemos a ordem e o convencionalismo. A Arcádia, né, era uma região quase mítica da Grécia Antiga e era habitada por pastores que cantavam o paraíso rústico em que viviam. Então, foi o termo que no século XVIII identificava as academias ou as agremiações de poetas, cujo objetivo eles tinham de restaurar o estilo dos poetas clássicos renascentistas e combater o rebuscamento barroco. Então, foi uma idealização aí que eles fizeram da vida do campo, né? Então, o arcadismo trabalhou com essa principal característica que foi a idealização da vida no campo. Então, cada Arcádia aí literária contava com um doutrinador. O que é o doutrinador? Era um estudioso da poética clássica. Aí nós tivemos as principais características do arcadismo. O bucolismo, que foi uma representação idealizada da natureza como um espaço acolhedor. Tivemos o pastoralismo. O que é que significa isso? O que é que dizia essa característica? Que os poetas e suas musas e amadas foram identificadas com nomes de pastores e pastoras, e o uso de pseudônimos eliminava as marcas de origem nobre ou plebeia, né, que neutralizou aí as diferenças sociais evidentes ao apagar tudo o que pudesse ser associado à artificialidade e à hipocrisia da vida na corte. Tivemos também a simplicidade da linguagem, né, que fala também da missão Arcade, que é combater a artificialidade verbal do barroco e tornar os textos mais acessíveis aos leitores para a divulgação de suas ideias. E o resgate de temas clássicos, que era a imitação dos clássicos gregos e latinos, que retoma aí temas que expressam algumas filosofias de vida do mundo antigo. Tivemos os principais temas, né, retomados aí pelos Árcades, que foram fuga da cidade, mediocridade áurea, lugar ameno, cortar o inútil, cantar o dia, que quer dizer aproveitar o dia, que é usado bem essa frase Capdaine, que é aproveitar intensamente o momento presente, né? Pois o passar do tempo traz a velhice, a fragilidade e a morte. Aí na época de Portugal veio o Marquês de Pombal, né? Ele foi nomeado aí o primeiro-ministro pelo rei Dom José I em 1750 e ele procurou elevar aí Portugal à condição das demais nações europeias. Um dos poetas das manhãs claras e das noites tempestuosas era Bocage, que é um dos 3 maiores sonetistas portugueses, né, ao lado de Camões e Antero de Quental, que com uma vida marcada por conflitos e desilusões, a sua trajetória assim começou em 1793, com a publicação do primeiro volume das rimas, e o arcadismo brasileiro, que foi a febre do ouro, que foi graças a essa descoberta de ouro nas minas, né, no século XVIII, que o desenvolvimento urbano aí, por ele gerado, trouxe o deslocamento da produção cultural. Houve também o crescimento do comércio das cidades, né? A burguesia aí viu aumentar seu poder político. Um também dos sonetistas amorosos, fiéis, foi Cláudio Manuel da Costa. Tivemos o pastor apaixonado, Tomás Antônio Gonzaga. E tivemos outros Árcades também importantes, como Manuel Inácio da Silva Varenga, poemas épicos artes, né, das Árcades, o Caramuru, né, que fala também do índio, tem até um filme falando, que fala sobre, né, essa literatura. Então, como vocês viram aí, o quinhentismo não foi uma escola literária, já o arcadismo passou a ser, né, uma das escolas literárias. Então, na próxima aula, nós vamos ver os outros 2 assuntos, certo? Eu vou postar também um vídeo para vocês, para que vocês relembrem desses assuntos. Estudem, podem começar a estudar, certo? Façam um resumo de cada assunto aqui que eu dei, porque aí vocês vão relembrando e vão praticando, certo? Até a próxima.